Imagine viver em um lugar sombrio, onde todas as suas ações e falas são gravadas e serão julgadas por pessoas, e isso pode custar a sua vida. Um lugar onde você sempre tem que manter um rosto feliz, onde suas liberdades pessoais são suprimidas, e até para transar você deve se esconder. Consegue imaginar o quão terrível é isso? Bom, agora chega de falar de Big Brother e vamos para a análise de hoje. Olá pessoas, meu nome é Márcio e hoje eu vou falar no meu livro favorito de todos os tempos, 1984, do George Orwell. Lembro até hoje de ter pego ele na biblioteca do colégio uns 9, 8 anos atrás mais ou menos. E desde aquela época eu devo ter lido ao menos uma vez por ano esse livro. Acho bom passar um resumo para vocês sobre o que se trata essa história. 1984 conta a história de Winston Smith, um simples funcionário do Ministério da Verdade, que mora em uma Londres tomada pelo totalitarismo do Grande Irmão. Winston, porém, odeia o governo e sente muito uma vontade de se rebelar, mas não consegue dar vazão a essa raiva pela constante vigilância pela qual ele passa. Eu vou contar só isso e evitar possíveis spoilers, pois esse é um livro que eu considero que você deva ler. Particularmente, eu sou um fã de George Orwell. Eu já li quase todos os livros dele que foram traduzidos para o português. A escrita dele talvez não seja uma das melhores que existam, às vezes por ser bem, assim, direta, algo bem seco, porém funciona com as histórias dele. Ele nasceu no comecinho do século XX e foi morrer em 1950, então já podemos ter ideia do tanto de coisas que ele viu durante a sua vida. Toda essa vivência dele foi uma forte inspiração para a escrita do livro. O autoritarismo era algo que estava em alta no começo do século XX e é um dos temas principais da crítica de 1984. Com certeza os regimes de Stalin na falecida União Soviética e do cara do bigode da Alemanha, se é que vocês me entendem, serviram de forte influência para o autoritarismo que vemos no governo do Grande Irmão. Quem assistiu aquela série da HBO, o Chernobyl, que é muito boa aliás, deve se lembrar do medo que os personagens tinham de falarem diretamente sobre o ocorrido na usina nuclear, justamente por medo do governo estar ouvindo o que eles estivessem falando por algum microfone escondido ou algo assim. Esse tipo de coisa realmente acontecia naquela época e foi usado diretamente por Orwell no livro. A Oceânia, o lugar onde se passa a história, está em um constante estado de guerra, sempre tendo um inimigo para quem focar, às vezes a Lestásia, em outras a Eurásia. Algo que lembra demais a Alemanha do cara do bigode, durante o período da Segunda Guerra, quando eles diziam que os judeus eram seus inimigos, e assim distraíam a população dos problemas que haviam. Claro, também temos conceitos que transcendem o tempo e que vemos fortemente hoje em dia. Acredito que Orwell iria pirar se vivesse hoje em dia e visse que o Mark Zuckerberg vigia a gente a todo tempo pelos nossos celulares. Um conceito que já existia no livro, só que nas teletelas. Aliás, nada de errado com isso, Marquinho. E um conceito que está em moda hoje em dia é o duplo pensamento. Se alguém chegasse em você e dissesse que 2 mais 2 é igual a 5, o que você faria? Diria que essa pessoa está errada? Óbvio que não, senão você seria preso e torturado físico e mentalmente. O duplo pensamento é o conceito de você ser capaz de aceitar 2 ideias contraditórias ao mesmo tempo, mas sem conseguir perceber que isso é uma grande contradição, ignorando diretamente o fato em si e apenas aceitando isso pela fonte que passou a notícia, que no livro seria o Grande Irmão. Quer um exemplo na vida real? Aqueles idiotas que dizem que nazismo é de esquerda, mesmo por todas as ideias de extrema direita que o nazismo defende. Que tal outro exemplo? Pessoas que dizem que o período da ditadura militar era ótimo, maravilhoso,
e ignorando assim diretamente todas as provas que temos de censura, torturas e mortes. Isso, claro, além da enorme dívida externa que foi deixada. Outro exemplo? Um governo que defende um kit para a cura de um vírus, sendo que todas as instituições de saúde do mundo já disseram que esse kit é ineficaz. Uau, até parece que George Orwell tinha uma máquina do tempo e decidiu visitar as terras tupiniquins antes de escrever seu livro, não é mesmo? Óbvio que sempre há aquelas pessoas que tentam usar o duplo pensamento contra o 1984. Por exemplo, aquelas pessoas que dizem que esse livro só se resume a uma grande crítica aos governos comunistas. O que não é verdade, esse livro vai muito além disso. Outra coisa que eu acho muito idiota são os comunistas de internet que não gostam do livro apenas porque ele faz uma crítica ao totalitarismo do governo do Stalin. Tipo, qual é, cara? Tu vai ser tão imbecil a esse ponto? Por favor, né? Acha uma desculpa melhor pra não gostar do livro. Uma coisa que eu vi na internet, quando eu fui dar uma pesquisada a mais sobre a história por trás do livro, é que muitas pessoas parecem se incomodar com o final pessimista da história. E assim, na minha opinião, esse era um final necessário. É a cereja do bolo na grande crítica que temos no livro. Não consigo imaginar um final diferente para essa história. Eu acho que um final feliz ia destoar demais do resto da trama. E além do mais, eu sou fã de finais assim tristes, eu acho muito foda. Então, fazer o quê? 1984 é um livro essencial para quem ama literatura. Várias obras modernas foram inspiradas nesse livro, além de sua mensagem, que desce rasgando por nossas gargantas e, justamente por isso, pode acabar não sendo apreciado por todos. Bom, pessoas, por hoje é isso. Essa era uma análise que eu já queria fazer há um bom tempo. Porém, eu procrastinei pra caramba e fui deixando. Mas agora tá entregue. Eu ainda quero trazer a análise de outro grande livro do George Orwell, o Revolução dos Bichos. Mas vai demorar, porque eu fico me enrolando demais para escrever, então tenham calma. Acho que até ano que vem deve sair. Curte o vídeo aí, comenta, compartilha, ajuda nós aí, beleza? Assim, e na descrição eu vou deixar o link da Amazon para essa edição aqui do 1984, que é muito boa. A tradução é perfeita, a arte dela também é muito boa, foi feita pelo Butcher Billy, aliás, segue ele em qualquer rede social que você achar o cara. Só não vai vir com esse marcador aqui, porque se não me engano, isso aqui era só para quem comprasse na pré-venda, e óbvio que eu comprei na pré-venda. E em breve teremos coisas novas no canal. Eu ainda não vou falar nada sobre, mas fique no aguardo. Bom, é isso. Até.